Oi pessoal, tudo bem? Nós somos alunos do quinto termo do curso de Mecanização em Agricultura de Precisão da FATEC São Joaquim de Moura de Pompeia. E hoje vamos falar um pouco sobre a interpolação em DDA, o que é e como fazê-la. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a interpolação, o que é e como fazer a transformação em vetor e a nossa conclusão. A interpolação em DW, ela consiste num método de tratamento de dados, em que utiliza-se do inverso da distância para estimar valores de pontos através de valores de pontos conhecidos. A interpolação em DW, ela é algo muito utilizado, muito importante para o dia a dia do agricultor, com em situações como numa análise de solo, onde não se consegue fazer a amostragem de uma área total, só apenas de alguns pontos do talhão como um todo. A interpolação é muito importante para estimar esses valores desconhecidos, para auxiliar o gestor da área a tomada de decisões mais rápidas e certeiras e de forma mais econômica. Eu vou deixar vocês com o Israel um pouquinho, que ele vai mostrar como que é feita a interpolação em DW. Bom, eu sou o Vinícius. A gente vai ver um pouco a respeito de interpolação aqui no QGIS. Bom, para começar, a gente vai pegar aqui o nosso talhão, que ele está em KML aqui, né? Isso aqui a gente já sabe fazer, é uma coisa que já está aí, a gente faz de olho fechado praticamente. Vamos definir o SRC. Como a gente pode ver aqui nas propriedades, ele está em WGS 84, então a gente tem que mudar ele para UTM. Para a gente saber em qual zona que ele está, a gente vem aqui, dois cliques no documento, ele vai abrir o Google Earth, e aí no Google Earth a gente vai conseguir saber qual que é a zona que ele está. Então ele vai aproximando, e aí a gente consegue identificar que esse talhão está na zona 22S. Então a gente pode fechar aqui, descartar isso, a gente não vai usar mais. E a gente vai vir aqui nessa camada, exportar, guardar elementos como. Eu vou salvar no GeoPackage. E o nome desse arquivo vai ser CNP fertilidade, vamos colocar assim, fertilidade. Salvar. O nome dessa camada eu vou colocar CNP underline talhão. E aí a gente vai mudar o SRC dessa camada, que no caso a gente já sabe que é o TM Zone 22S, beleza? A gente dá um OK aqui, foi criada uma nova camada. Agora sim ele está no SRC certo. A gente pode apagar isso aqui e OK. A camada está no SRC certo, porém o nosso projeto não está. Se você vir aqui, você consegue ver o código que ele está. Se a gente entra aqui, a gente vê que ele não está no mesmo modelo da camada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Cliquei sem querer. SRC da camada, definir o SRC do projeto, ele vira o SRC da camada. Então ele vem aqui e fica certinho, bonitinho aqui pra gente trabalhar sem problemas. Beleza? Então isso a gente já sabe fazer, certo? Então agora a gente vai para a parte de interpolação propriamente dito. A gente vai buscar esse documento aqui de fertilidade. E dentro desse documento de fertilidade a gente vai poder ver que ele também está fora. Então a gente vai fazer a mesma coisa com esse documento. Então a gente vem aqui, exportar, guardar elementos como GeoPackage. A gente vai escolher o nosso GeoPackage lá. E esse daqui eu vou colocar CNP underline pontos. E vamos mudar o SRC aqui dessa camada. OK. Então aqui a gente pode apagar esse. Vamos ver camada. OK. A gente abrindo a tabela de atributos aqui, a gente consegue ver tudo que tem dentro dessa camada. Aqui então a gente vai ter o fósforo, aqui a gente vai ter o potássio, o pH, a CTC, e esses são os valores que estão agregados a essa camada, ok?
Então a gente vai interpolar. Para a gente interpolar, a gente vai vir aqui e vai escrever IDW. Interpolação IDW. Ok? Aqui a gente vai selecionar qual a camada que a gente vai escolher. No caso, a gente tem duas camadas. Se escolher a camada talhão, não vai aparecer nada, porque não vai ter dados, né, os dados que a gente quer. Então a gente escolhe aqui essa camada fertilidade de pontos. Aqui a gente vai escolher qual atributo que a gente quer. Então vamos ver aqui do fósforo. A gente escolhe o fósforo, adiciona aqui. Tem essa distância para o coeficiente P. O coeficiente P ele vai indicar qual influência que tem um ponto do outro. Então isso aqui é uma regra mais ou menos aí do quadrado. Então vai depender da quantidade de amostras que tem. Se você tem muita amostra, esse coeficiente ele vai ser menor. Se você tem pouca amostra, esse coeficiente vai ser maior. Então, a gente deixa 2 aqui por padrão mesmo. A extensão, a gente qual que é a área que ele vai pegar. Então a gente pode clicar aqui no talhão, aproximar para a camada, ele vai enquadrar certinho aqui, e aí a gente pode clicar aqui que ele vai pegar essa coordenada e a coordenada da parte de baixo ali do mapa. Então a gente pode abrir aqui, ou se caso a gente não quiser isso, quiser fazer só de uma determinada parte, a gente pode vir aqui e desenhar na tela do mapa, que aí você vai desenhar o tamanho que você quiser, beleza? A gente tem aqui o tamanho do pixel. O tamanho do pixel ele vai ser como que vai ficar ali a interpolação. Se você colocar muito pixel, vai ser uma quantidade de dados muito grande para ser processado. Então isso aqui vai ficar muito pesado, sendo que não tem necessidade de ter essa resolução tão alta, de acordo com a operação que a gente vai fazer. Então a gente pode colocar aqui 5 metros de padrão, que é uma distância boa para as operações, já é uma resolução até alta, né? Assim, dependendo da operação, 5, 10 metros é mais que o suficiente. Agora a gente vem aqui e salva o arquivo, e a gente vai salvar como CNP underline fósforo. Esse daqui é um documento .tif, então ele vai ficar aqui .tif, beleza? A gente vem aqui executar, ele vai criar lá a camada raster do fósforo. Então a gente pode fazer isso também com outros atributos, por exemplo aqui o potássio, a gente adiciona. E para a gente fazer isso, como é uma imagem, a gente não pode adicionar mais de um. Dá mais trabalho. Então a gente vem, faz um de cada vez, a gente atribui o fósforo, agora a gente vai atribuir o potássio. A gente tem que tirar o fósforo, deixar só o potássio. A extensão aqui, vou deixar a mesma coisa, a resolução a mesma coisa, a gente só tem que mudar aqui o nome e deixar com potássio. E executar. Ok. Então aqui a gente criou uma camada raster interpolada para o potássio e o fósforo. A gente pode mudar essa coloração dele aqui. A gente pode vir aqui, banda simples, falsa cor, todos os gradientes, escolher a cor que você quer, colocar aqui vermelho, amarelo e verde. Pode trocar aqui para quartil e aumentar, diminuir, aí vai de você e como que você quer tratar isso. Então aqui a gente pode aumentar o número de classes. Aumentando esse número de classes, a gente vai aumentar a distância, né, de cada cor. Então a gente está atribuindo aos valores, 0,7, 1. Então quanto menos, mais próximo esses valores vão estar. Então quanto mais cores a gente vai ter ali no mapa, né? Então a gente pode fazer isso com isso daqui, e a gente pode fazer isso com esse daqui também, mesma coisa. Todas as cores, vermelho, amarelo e verde. Aqui a gente aumenta aqui, ok? E dá um aplicar. E aqui a gente tem os dados interpolados.
Aqui a gente pode ver uma diferença, né, dos dados do fósforo e do potássio. Você consegue ver aí que ele vai mostrar a diferença. Se a gente aproximar aqui, a gente vai ver os pixels. Aqui a gente tem um pixel de 5 por 5. Então, se você medir aqui, vai dar 5. A gente dá uma aproximada aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos aqui e até aqui. Ele tem 5 metros, tá bom? Então, aqui ele vai ter os valores. A gente clica aqui na camada e clica nessa da informação e a gente consegue clicar no pixel e ver qual valor está atribuído a ele. Se a gente vir aqui nesse ponto e a gente adicionar uma etiqueta para a gente conseguir ver qual que é o valor que está atribuído ali, rótulos individuais, a gente vem aqui e pera, que eu escolhi uma coisa errada. Desse daqui, ó, de fertilidades. A gente vem aqui, rótulos individuais, e a gente pode ver do potássio. Vamos ver, a gente vê do potássio, aplicar, ok? E aí vai aparecer aqui, ó, esse ponto está atribuído o valor 35, mas aí se a gente clica aqui e aqui, ó, ele tá 36, 38, 39. Por quê? Porque esse daqui tá 88. Então, aqui perto dele vai estar próximo de 35. Mas ele vai estar acima de 35 porque os que estão ao redor dele estão maiores. Entendeu? Então, aqui, quanto mais você vai chegando perto do outro valor, esse número aqui vai aumentando. Entendeu? Então, essa aqui é a questão da resolução e tudo mais. E aquele coeficiente P. Qual que é a influência que um ponto tem do outro. Quanto maior aquele valor, menos influência tem. Quanto menor, mais influência. Só que o que? Esse mapa aqui, ele não vai indicar exatamente o que a gente quer mostrar. Por quê? Porque esses valores que estão atribuídos aqui, não necessariamente são o que são. Assim, uma maneira meio errada de falar, mas o que eu quero dizer com isso é que essa grade aqui desse valor mínimo de 19,87 é o que está aparecendo aqui. Só que se você for pesquisar em alguma tabela aí de fósforo, alguma recomendação de fósforo, de nitrogênio, de potássio, enfim, o que seja, ele vai ter lá a faixa ideal de trabalho. Então pode ser que talvez, se eu diminuir essa faixa aqui, eu não sei quanto que é, mas se caso eu diminuir, esse mapa ele pode ficar inteiro verde. E aí vai ficar tudo certo. Então eu posso mostrar isso daqui pro produtor, pro cliente, que seja. Ele vai olhar e falar assim, nossa, tem muita diferença. Mas esses dados eles não estão sendo interpretados da maneira que é para ser interpretado. Eu só peguei aqui os valores que estavam agregados, ele criou um gradiente para mim e jogou. Mas não necessariamente isso daqui é o que realmente é para ser mostrado. E aí tem que ter esse cuidado para ter um tratamento de dados. E aí você vai ver a tabela, qual que é a recomendação de fósforo, qual que é a recomendação de potássio, e aí você vai colocar qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo. E aí pode ser que esse mapa esteja inteiro verde. E também, se caso eu pegar e mudar, eu posso inverter os valores. Eu posso inverter a cor. Eu posso colocar vermelho. Então a área vai ficar inteira vermelha. Significa que tá ruim? Não. Então isso é apenas simbólico. Então vai muito do tratamento que a pessoa que tá fazendo esse trabalho tem com os dados que estão aqui. Então isso aqui basicamente é a interpolação. Você consegue colocar muitas coisas, mexer a distância, a influência de um ponto, de outro, vai depender muito do que você vai fazer, qual a operação que você vai fazer. Mas isso aqui é só uma imagem, isso aqui é um raster. Então, isso aqui ele não consegue, você jogar isso aqui na máquina, ele não vai fazer nada. Ela não interpreta uma foto.
Ela vai interpretar dados. E aí vem a parte de vetor, que aí vão ser atribuídos valores a cada ponto, vão criar grades, e assim, com essa parte de vetor, aí você consegue jogar na máquina e ter um processamento de dados para ela ler e ela fazer essa aplicação da maneira que você quer, tendo uma variabilidade, aplicação em taxa variável e tudo mais. Então, é isso. Interpolei. Eu tenho pontos específicos aqui, né, no mapa. Cada célula dessa tem algo em torno, tem 5 metros. E aí eu tô vendo. Eu não sei exatamente o que que tem aqui, nesse ponto aqui no meio. Mas eu sei o que tem aqui, eu sei o que tem aqui, eu sei o que tem aqui, eu sei o que tem aqui. Então esse ponto, de acordo com o inverso da distância, está sendo influenciado por cada um desses pontos. E a média desse ponto fica sendo essa aqui, um valor específico referente a esse negócio, certo? Só que isso aqui, como eu falei, é uma imagem, como a gente está vendo aqui embaixo. Com essa imagem, eu não posso fazer muita coisa, a menos que eu vá trabalhar dentro da imagem realmente. Mas não dá para fazer muito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma grade e vou atribuir à grade o valor da interpolação. Que aí sim, ela vai ter um valor que eu possa, por exemplo, jogar numa máquina ou que eu possa trabalhar com esses dados de forma real. Porque não se trabalha com dados em qualquer sistema de dias, assim, com imagens. Você precisa de trabalhar com vetores, porque é o que se tem no dia a dia, principalmente, né? Os dados que a gente vai usar serão sempre trabalhados em vetores, tudo bem? Vamos nessa então, transformar em vetor? Tendo um mapa já interpolado, o que que você vai fazer? Vamos lá. Vou criar, ou fazer aqui vetor, a investigar, eu vou criar uma grade. Eu vou criar uma grade, no caso, com um retângulo, e a minha extensão vai ser, de novo, a tela do mapa, tá bem? Eu já aproximei para a camada de novo, estou pegando aqui exatamente o que foi interpolado, tela do mapa. Confere o SRC, ele precisa estar em UTM também, assim como a gente está trabalhando. O meu projeto, no caso, está todo em UTM, WGS34. E aqui no espaçamento, eu vou fazer o mesmo espaçamento de célula que eu fiz na interpolação. Lá, cada célula da interpolação tem 5. Então, aqui também na minha grade eu vou fazer de 5, tá bom? Para ficar realmente equiparável. Grade. Vou deixar ela num arquivo temporário porque vai criar uma grade grandona. Eu não vou usar essa grade inicial, tá bom? Executo, fecho e olha o que aconteceu. Eu tenho aqui uma grade. Uma grade que está de 5 em 5 metros, abrangendo o meu talhão que está aqui embaixo, olha só. Poxa, mas e agora? Essa grade grandona ainda não é tão útil para mim. Eu preciso cortar essa grade de acordo com o meu talhão. Então, vamos lá? Vetor, geoprocessamento, eu vou fazer a intersecção. Eu quero que a minha grade se torne semelhante ou de acordo com o meu contorno do talhão, que vai ser a minha análise experimental do contorno do talhão. Todo mundo está no mesmo SRC? Sim. E agora eu vou criar, salvar no meu arquivo GeoPackage, como grade inicial 2.0, ok? O que está acontecendo aqui no caso? Essa grade vai ser minha grade base para todas as interpolações que eu vou fazer posteriormente, caso você vá fazer mais de uma interpolação. E é um bom padrão de comparação para sistemas futuros. Tá? Então, vai levar um tempo de processamento, porque são muitas célulazinhas sendo analisadas. Está com uma resolução alta, de 5 em 5 metros. E vai acontecer aqui o corte, exatamente como a gente quer que aconteça dessa grade específica. E aí eu posso garantir que todas as interpolações que eu vou fazer vão ser de acordo com essa grade. Eu posso ter isso como um padrão de comparação posteriormente, porque quando eu faço uma interpolação, pode ser que as células não fiquem exatamente no mesmo lugar. E se elas, como
o valor na célula depende da distância, se não estão exatamente na mesma distância, pode ser que o valor seja irreal, ok? Então, estamos aqui. O que aconteceu? Se eu tirar aqui meu talhão, olha só. Posso já tirar essa grade aqui, não preciso mais dela. Meu talhão está aqui na minha grade 2.0. Cadê? Eu vou colocar ela transparente aqui para nós. Ela está aqui. E olha que coisa curiosa. Opa, peraí, vou colocar aqui embaixo. As células da minha interpolação não estão exatamente iguais em questão de distância das minhas células da grade. Isso é um problema, porque aqui, essa célula da grade estaria, entre aspas, sendo afetada por todos esses valores que estão dentro dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir a média do valor dessas regiões, né? Quero pegar essa parte, essa parte, essa parte, essa parte, em média, e atribuir para o meu valor da grade. Eu vou passar essa interpolação da minha imagem como imagem, tirar essas células da imagem para jogar na minha grade. E aí sim eu vou poder usar isso de maneira prática, realmente. E a ferramenta que a gente vai usar, a caixa de ferramentas, se chama ferramentas ou estatísticas zonais. Certo? Estatísticas zonais. Então, vou pegar a minha grade inicial, 2.0, que eu acabei de criar, pegar a minha camada raster, CNP P2, que eu também estou aqui agora, e eu vou colocar aqui, eu estou fazendo uma camada raster de potássio. Média. Voltei à banda 1, e as estatísticas que eu vou trabalhar aqui vão ser nem soma, nem contagem, sim a média. Ok? E a minha camada zonal vai ser salva no arquivo GeoPackage com a camada de interpolado P 2.0. Tudo bem? Vamos executar? Executo. E agora, o que aconteceu? Tudo que estava embaixo dessa célula do interpolado aqui, ele pegou a média de todas as coisas que estavam embaixo dessa distância e fez uma aproximação baseada na média. Poxa vida, mas sumiu a interpolação. O que aconteceu? Vamos observar com calma? Aqui, olhando na tipologia, está como preenchimento simples. Se eu colocar aqui graduado, eu vou ter acesso aqui ó, à minha média de potássio. E agora sim eu posso observar e fazer uma quebra natural ou quartil, o que você quiser, a depender do que você for usar. E eu posso colocar classes. Se eu colocar aqui, por exemplo, um gradiente que o pessoal costuma usar, vermelho a verde. Essas são as minhas classes, esses são os meus valores, as minhas faixas, e eu posso aplicar. E agora sim, olhando para a média que a gente trouxe da interpolação, eu tenho esse cenário acontecendo. Interpolou. Cada ponto desse aqui, ó, deixa eu colocar aqui para baixo, está influenciando de alguma maneira aqui os valores da minha grade. Essa grade, nesse formato de vetor, realmente eu posso usar para fazer recomendação de aplicação de potássio, fazer recomendação de aplicação de o que eu quiser interpolar. E é assim que você vai fazer uma interpolação realmente. Essa grade inicial que a gente fez, ela vai ser padrão, ela precisa ser padrão para tudo que você for fazer nesse talhão. Então guarda essa informação para você. Mas a gente salvou isso aqui como GeoPackage, né? Geralmente, numa máquina, a gente salva em shapefile. Então, o que eu vou fazer? Vamos salvar esse arquivo em shapefile. Interpolado P 2.0, que é a nossa grade aqui que acabou de ser criada. Eu vou exportar, guardar esse elemento como shapefile. Então, vou pegar aqui shapefile, nome do arquivo. Eu vou criar aqui uma pasta para esse arquivo. Porque o shapefile não vem sozinho, né? Então, quando for passar para alguém, interpolado potássio, ou no caso, vou colocar o nome da área aqui, CNP, é o nome do lugar, do projeto, e eu vou salvar aqui. Interpolação
colocar sem nada, P. Tá bem? Interpolação, P. Ok, o TM Zone, a gente pode salvar. Pronto. O meu interpolado de interpolação P aqui tá a mesma coisa, né, daquilo que a gente viu na simbologia. Posso categorizar, classificar, fazer não preenchimento simples, né? Pegar pela média de novo, pegar aqui red to green, opa, calma lá. Ele, ai meu Deus do céu, ele fez aqui uma classificação muito grande. Pera aí. Gradiente de cores, categorizado, é graduado, desculpa. Graduado, classifico aqui não desvio padrão, como quartil. E tá aqui. Aí fala assim, poxa vida, esses valores aqui, será que estão realmente bons ou desse jeito? Depende. No caso, eu coloquei mais classes agora, né? Aí o mapa fica um pouquinho diferente. Caso aconteça de eu realmente precisar de fazer uma recomendação de adubação, eu não dividiria desse jeito aqui. Porque esse 19.9 aqui, que está vermelho, pode estar muito perto do 35. E isso vai influenciar a maneira como eu vou aplicar. Quando eu vou fazer a legenda desse negócio para uma situação real, eu preciso pegar exatamente as faixas de aplicação que são recomendadas. Então pode ser que ele recomende não aplicar nada até 19, por exemplo. E aí o 19 talvez não apareceria em muitos desses pontos que estão em vermelho. Tem que adequar realmente a legenda ao que for a recomendação real, né? Porque aqui ele só dividiu de acordo com o que ele tinha. O fato de estar 19 não necessariamente uma coisa ruim, não necessariamente é vermelho como está vermelho aqui. Depende do que vai ser feito, do manejo que vai ser aplicado para definir como isso vai ser feito, tudo bem? E assim nós terminamos. Essa aqui é o nosso sistema para fazer interpolação, tendo aqui os pontos, tendo garantia de que eles estão no SRC correto, não esquece disso. O interpolado, acertar a legenda de acordo com o manejo que vai ser feito. E aqui ele está de maneira vetorizada, que pode ser, por exemplo, enviado aqui para uma máquina, está em shapefile, que é o que geralmente se trabalha, WST4, e você pode fazer um manejo adequado da sua terra. Beleza? E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. E agora vamos para a conclusão desse nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a conclusão, vamos falar sobre algumas boas práticas. Tá? Para começar, nós vamos trabalhar com um sistema de coordenadas que seja planificado. Por quê? Bom, primeiramente porque é um sistema de coordenadas geográficos, que nos dariam graus, minutos e segundos, teriam valores diferentes dependendo da área. Tá? Por quê? Porque nós estamos tratando de um globo e um globo terrestre que não é exatamente perfeito. Então, para resolver isso daí, nós usamos uma projeção. No caso, a gente vai usar a Universal Transversal Mercator, UTM. Se fosse uma área muito grande, seria melhor utilizar a Pseudo Mercator, mas para talhões normais, a UTM já é boa bastante. Além disso, você tem que se certificar que todas as camadas que você vai utilizar estejam todas na mesma projeção. Então nós vamos ver aqui que nós estamos usando a camada do talhão, e ela está na UTM Zona 22, WGS 84, né? Obviamente. E a camada dos pontos de fertilidade, nós também estamos na mesma projeção. UTM Zona 22 Sul. Bom, para que diabos você quer fazer uma interpolação de dados? Você tem aí os dados pontuais, que foram dados que foram medidos, perfeito?
Bom, esses dados medidos você tem certeza sobre as informações dele. No entanto, você só tem a certeza daquela informação naquele ponto. E você não faz aplicação localizada, por melhor que seja a sua máquina, você não vai fazer ponto a ponto. É impossível. Então você vai trabalhar numa pequena área. Tá? Bom, essa área, feita em metros, ela precisa ser obtida a partir desses pontos medidos. Então, o que você faz na interpolação? Você pega pontos sabidos, conhecidos, e você interpola eles, criando então uma nova informação que é uma informação estimada. Só que essa informação ela é uma informação de área. Perfeito? Bem, basicamente é isso que você vai fazer ao interpolar. Você vai transformar um dado medido em dados estimados feito por ferramentas de geoestatística. Para isso, nós vamos utilizar as ferramentas de raster, ou seja, você vai transformar esses pontos em uma estimativa em imagem. Então você sai de pontos para esses pequenos quadradinhos, que são as áreas da imagem. Só que isso daí, você novamente tem um problema, que é, olha, as máquinas não funcionam lendo informações de imagem. Tá? Bom, então o que você tem que fazer no fim das contas? Você vai ter que transformar novamente essa informação desses quadradinhos de imagem que você obteve em uma informação vetorizada. Então você tem que transformar essa imagem completa, feita em formato .tif, em um formato vetorizado de novo, que pode ser normalmente um formato shapefile ou KML, que as máquinas possam utilizar. A interpolação IDW ela tem uma vantagem, que é um pouco mais simples de ser feita. Tá? Então você vai ter isso daí como vantagem, quase todo mundo consegue fazer, até porque ela é completamente automatizada, mas ela tem desvantagens também. Qual é a grande desvantagem da interpolação IDW? Você considera que toda a deformação, não, a estimativa ela é completamente regular, então você não tem pesos diferentes dependendo da área. Tá? Você vai determinar que, olha, do ponto A ao ponto B, interferência com o ponto C, D, E e F, eles vão se conjugar e considerar que os pesos ali são certos, não existe nenhuma interferência entre eles, e você vai estimar um ponto não sabido. Na verdade, a hora que você for interpolar, você deixa de considerar os pontos que foram obtidos, tá? Dentro da sua medida, e você vai considerar apenas os pontos estimados. Por quê? Porque você vai trabalhar em máquinas. E com isso fica muito importante você saber também qual é a definição do raster que você vai fazer. Então, a definição de cada um dos pixels, ou seja, o tamanho daqueles quadradinhos, aqui atrás determinados, eles precisam ser de um tamanho que seja útil. Então, não adianta você fazer um a cada 20 centímetros, você não tem máquina para isso. Normalmente se trabalha com 5 ou 10 metros, que é uma estimativa bastante útil, porque você vai conseguir fazer cortes de seção que sejam úteis na hora de você fazer a sua aplicação. É isso basicamente que você fala quando você está tratando de interpolação. Muito obrigado. Até logo. Bom, hoje nós vimos então como fazer uma interpolação em DW, seu uso no dia a dia, como torná-lo útil para usar no dia a dia, com mais algumas boas práticas e mais alguns detalhes do processo de interpolação. Se você curtiu ou gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilha, se inscreve no canal e se teve alguma dúvida enquanto a gente fazia o processo, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder assim que possível, tá bem? Então é isso. Até a próxima e a gente se vê no próximo vídeo.